Saudações, gente bonita. Boa noite. Em primeiro lugar, deixa eu esclarecer por que eu dei uma sumidinha breve. Você sabe que eu tô na roça aqui, ó, tô no mato. Aí ontem, meu celular de repente parou de carregar a bateria. Bom, e aí achei que era o carregador. Consegui mandar uma mensagem para a prima que mora numa cidadezinha perto aqui e ela comprou um carregador novo, mas o carregador não queria carregar. E aí o problema podia ser no celular. Enfim, arrumou tudo, não, né? Não vou me alongar com a história. Estamos de volta. Deixa eu falar agora sobre uma questão que alguém me perguntou no meu Instagram, que eu achei extraordinária. Ele falou o seguinte: essa encrenca toda no Oriente Médio que está acontecendo não vai prejudicar a nova rota da seda chinesa e, portanto, não é, de certa forma, uma estratégia dos Estados Unidos para prejudicar a vida da China, mais que da Rússia? É uma pergunta inteligente, é uma pergunta interessante. A resposta é em termos. Sim, porque é claro que os Estados Unidos querem obstruir a China o tanto que eles derem conta. Isso é óbvio, o tanto que eles derem conta, eles vão obstruir. Mas não porque eles vão sair mais prejudicados que os próprios chineses. A estratégia para conter, na verdade, o original não era para conter a China, era para conter a Europa. No fim da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos manobraram para a criação do Estado de Israel com as fronteiras que estão agora, porque a Inglaterra, todo mundo conhece, né? O plano lá, tal, queria criar o Estado de Israel, só que em fronteiras que correspondiam aos locais que os judeus habitavam, ao norte. A proposta que foi para a ONU colocava o Negueb dentro das fronteiras do Estado de Israel. O Negueb nem tinha judeu, o Negueb é uma área que nem palestino direito tinha. Negueb, bem ao sul, era uma área habitada por árabes beduínos. Árabes e palestinos são diferentes. A gente tende a achar que é a mesma coisa, mas não são. Os palestinos são descendentes, inclusive, dos antigos israelitas, descendentes dos hebreus, descendentes dos cananitas, descendentes da civilização natufiana. Os palestinos, em resumo, são descendentes dos povos originais daquela região lá. A civilização natufiana, mais populações que vieram dos Montes Zagros, do Irã, e Cáucaso, uns 10 mil anos atrás. Esse é o Brand que formou os cananitas, que formou os hebreus, uma tribo dos cananitas, que depois formou os israelitas, quando a civilização hebraica foi destruída pelos babilônios e assírios, né? E a própria civilização israelita foi destruída lá pelo 7º século, com a invasão árabe. Mas os palestinos descendem daquele Brand, é um povo original, um povo indígena, no sentido grego do termo, natural de uma determinada terra. Os árabes são outro povo. Os árabes são outro povo, embora semitas também, são primos, mas não são o mesmo povo que os fenícios, os sírios do sul, os jordanianos e os palestinos. Fato é que por que o Negueb foi colocado dentro das fronteiras do Estado de Israel? Porque os Estados Unidos queriam impedir uma ligação ferroviária entre a Turquia, né, as terras dos franceses e dos britânicos e a África. Essa ligação ferroviária podia fornecer à Europa as matérias-primas que ela necessitava para se recuperar. E os Estados Unidos não queriam isso. O Plano Marshall, em essência, foi para subordinar a Europa inteira. Não foi para reconstruir a economia europeia. Foi para subordinar a economia europeia aos bancos. O Plano Marshall não dava dinheiro para os governos. O Plano Marshall deu dinheiro para os bancos. Então o Plano Marshall sequestra a economia europeia em nome dos bancos americanos, certo? Essa foi a ideia. E para impedir que a Europa se desenvolvesse novamente e fosse autônoma, eles garantiram que ela não teria nenhuma conexão terrestre com a África. Por quê? Porque o Negueb impede essa conexão física. Vou deixar um mapinha aqui.
Então, vocês viram por esse mapa que o Negueb faz exatamente essa ponte entre África e Ásia. A criação do Estado de Israel bloqueou o acesso da Europa e também da União Soviética aos recursos africanos, certo? Lembre que na época tudo era colônia da França, da Inglaterra, de um punhado de países. Então a criação do Estado de Israel foi para atingir uma série de objetivos. Objetivos antissemitas, que é colocar os judeus europeus num lugar só, se livrar dos judeus europeus. O Estado de Israel é uma criação antissemita. O Estado de Israel é o apartheid, é um regime de apartheid. É complicado, eu não posso falar mais coisas porque algumas plataformas bloqueiam a gente. Mas vocês sabem o que é, vocês sabem do que eu estou falando. Enfim, o lance da criação da entidade foi para impedir a conexão econômica entre a Europa e a África. O mundo evoluiu e agora ele tem outro papel, impedir a conexão econômica entre a China e, de certa forma, também a Índia e a África, certo? Então, de certa forma, sim, a ação dos Estados Unidos criando confusão na Ásia Central e no Oriente Médio visa impedir a China de desenvolver a nova Rota da Seda. Só que os Estados Unidos estão numa situação muito complicada. Por quê? Porque eles atingiram o pico de Robert, isso quer dizer que a partir do ano passado, na verdade, eles vão produzir cada vez menos petróleo, certo? As jazidas de petróleo nos Estados Unidos estão se esgotando, e faz sentido, porque eles foram o primeiro país do mundo a explorar as jazidas de petróleo. Ainda em 1857, é o país do mundo que há mais tempo explora petróleo. Então é natural que uma hora ele fosse acabar. E o primeiro lugar do mundo que ele vai acabar é exatamente nos Estados Unidos. Está começando a acabar. O pico de Hubert foi atingido. Certo? O Canadá não tem tanto petróleo assim. O México não vai fornecer petróleo para os Estados Unidos. Né? A Pemex é a estatal mexicana. Então eles estão numa situação complicada. E dependia muito desse petróleo que vinha do Oriente Médio. Tanto que eles estão roubando petróleo da Síria, estão roubando petróleo do Iraque. Certo? Na cara dura mesmo. E tudo isso que está acontecendo pode e está prejudicando muito a economia deles. Deixa eu explicar rapidamente. O que acontece é que os Estados Unidos estão com uma dívida enorme, impagável, que veio esse ano, e eles queriam reduzir os juros dessa dívida. Só que dentro do receituário neoliberal, isso só será possível caso a inflação caia. E para a inflação cair, o preço do petróleo baixo é fundamental. Só que toda essa encrenca, ainda mais a ação dos Houthis no Estreito de Bab el-Mandeb, está fazendo com que o preço do frete e do próprio petróleo suba. E isso vai fazer com que a inflação nos Estados Unidos suba, ao invés de cair. Então os juros, ao invés de cair, vão subir. E a dívida, portanto, vai aumentar ainda mais. Aumentando os juros, a situação para o consumidor fica horrível. Né? O juro da casa própria, o juro do consumo, do crédito imobiliário, do crédito estudantil, todos os juros sobem. E a situação dos Estados Unidos, que já é horrível, vai piorar. Então, para eles, essa questão de encrenca no Oriente Médio, no atual momento, é muito pior do que qualquer coisa que pudesse acontecer com a China. E outra, os árabes já mandaram recado. Se os Estados Unidos não derem conta de pagar o que eles devem, eles vão vender petróleo em qualquer moeda que não seja o dólar. Ou seja, aí os Estados Unidos quebram. Porque uma das poucas utilidades do dólar, além de ser usado no sistema SWIFT, que a globalização toda é um esquema de senhoriagem para obrigar os países do mundo a usar dólar e diminuir, enxugar a liquidez dessa moeda do mundo. Então, se usa dólar, então os Estados Unidos podem imprimir mais e mais dólares. Só que a desdolarização avançando e os países usando alternativas ao SWIFT, então já cria problemas muito grandes para os Estados Unidos. E tudo que eles não precisavam de mais um problema. E eles estão tendo exatamente esse problema. Então eu creio que sim, os Estados Unidos acabam de certa forma se beneficiando do caos, mas eles acabam se prejudicando muito mais do que se beneficiando. Na verdade, o caos no Oriente Médio pode ser a pá de cal na economia americana. E a questão não é nem se, mas quando os Estados Unidos vão fazer com o Estado de Israel o que ele fez com o Vietnã do Sul, com a Geórgia e está fazendo com a Ucrânia. Dá tchau. É o que eles sempre fazem. Os Estados Unidos não têm lealdade. Os Estados Unidos não têm amigos, eles têm interesses. E o Estado de Israel vai descobrir isso da pior forma possível. Então é isso. Até mais.